Isso. Olá, pessoas queridas. Aqui é a Agatha Harper, ao vivo, para mais uma leitura aqui do livro Segredos da Mente Milionária. Lembrando que essa leitura é principalmente para as pessoas que fazem os meus cursos profissionalizantes, independente de qual deles seja, e também para qualquer pessoa que queira aí, treinar a sua mente milionária. Antes da gente seguir aqui no capítulo, que eu acho que é o Arquivos de Riqueza 7, a gente vai fazer as declarações de prosperidade. Arquivos de Riqueza 6, me enganei. Então, vamos lá, mais uma vez. Postura, nada de ficar aqui, né? Não. Postura, coluna reta, jogada um pouquinho para frente, de preferência queixo levantado. Quem puder ficar em pé, melhor ainda, faz a postura da Mulher Maravilha, se empodere disso. E se for ler em voz alta junto comigo, ponha entonação. Não adianta ficar assim, né? Meu mundo interior cria meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária, né? Toda, não. Postura e voz. Então, vamos lá. Declaração de prosperidade 1. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. 2. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimentos que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a ser rica. Eu tenho uma mente milionária. Então, vamos iniciar aqui. Arquivos de Riqueza 6, página 84. E acho que chegamos na metade do livro. Deixa eu arrumar essas declarações aqui, porque senão a Estela vem e pega. Então, vamos lá, pessoas queridas. Arquivos de Riqueza 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúme e inveja. Ora alfinetam com frases do tipo: que sorte eles têm, ora sussurram, e esses ricos idiotas. E aí, você é de qual tipo de pessoa? Você admira as pessoas ricas, bem-sucedidas, ou você alfineta, sente inveja, rancor, ressentimento, ódio das pessoas ricas e bem-sucedidas, das pessoas que têm sucesso? Hein? Pense aí na sua cabecinha, pessoa querida. Se você quer ser uma pessoa boa, mas considera os ricos naturalmente maus, nunca será um deles. É impossível. Como você pode ser algo que despreza? É espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É como se acreditassem que eles são os responsáveis pela situação difícil em que elas se encontram. É isso mesmo, os ricos ficam com todo o dinheiro, por isso não sobra nenhum para mim. É esse, obviamente, o perfeito discurso da vítima. Vou contar uma história.
não para me queixar, mas para registrar uma experiência real que tive com esse princípio. E hoje eu tô cheia dessas histórias aqui, né? Gente morrendo de inveja por conta da matéria que saiu no UOL. E alguns, né, me parabenizando, dando elogios também. Então, vamos lá. Antigamente, nos meus tempos de dureza, eu tinha um carro vermelho. Mudar de faixa de tráfego nunca era problema. Quase todos os motoristas me deixavam entrar. Depois que fiquei rica e comprei um belo Jaguar preto, novinho em folha, notei que as coisas mudaram. De um dia para o outro, comecei a ser cortado, às vezes ganhando gestos obscenos de brinde. Chegavam a me atirar objetos e, por uma única razão, eu possuía um Jaguar. Um dia eu estava dirigindo num bairro muito simples onde tinha ido distribuir perus de Natal como caridade. Ao abrir o teto solar do Jaguar, percebi atrás de mim 4 sujeitos mal encarados, encarrapitados na traseira de uma picape. Sem mais nem menos, eles começaram a usar o meu carro para jogar basquete, tentando acertar latas de cervejas no teto solar. Vários amassados e arranhões depois, passaram por mim gritando: rico filho da mãe. Imaginei, é claro, que se tratava de um incidente isolado, até 2 semanas depois, quando deixei o carro estacionado na rua de outro bairro também muito simples e, ao retornar em menos de 10 minutos, encontrei um imenso arranhão na lateral feito à chave. Na ocasião seguinte, eu fui a essa mesma parte da cidade com Ford Escort alugado. Para minha surpresa, não houve nenhum problema. Não estou absolutamente inferindo que aqueles bairros sejam habitados por gente má. Porém, a experiência me diz que algumas pessoas ali guardam ressentimento dos ricos. É fácil falar em não ter ressentimento de quem tem muito dinheiro, porém, essa é uma armadilha em que qualquer um pode cair. Até eu mesmo, dependendo do estado de espírito. Certa vez, quando liguei a televisão para saber os resultados esportivos, o programa Oprah estava no ar. Mesmo não sendo um grande fã de televisão, eu adoro a Oprah. Essa mulher afetou positivamente mais pessoas do que qualquer outra no planeta e merece, por isso, cada centavo que possui e muito mais. Ela estava entrevistando a atriz Halle Berry, ganhadora do Oscar 2002 por sua atuação em A Última Ceia. O tema era o contrato que Halle acabara de fechar, um dos maiores contratos de atriz da história do cinema, 20 milhões. Halle disse que não ligava para dinheiro e que lutou por este contrato fabuloso para abrir caminho para suas colegas de profissão. Então, eu me vi dizendo ceticamente: ah, sem essa, você acha que todas as pessoas que estão assistindo ao programa são idiotas? Pegue logo uma parte dessa grana e dê um aumento ao seu assessor de relações públicas. Essa é a melhor jogada publicitária que já vi na minha vida. Senti a energia negativa crescendo dentro de mim, mas antes que ela me dominasse, reagi. Cancela, cancela, obrigado pela informação. Gritei à minha frente para abafar a voz do ressentimento. Não dava para acreditar. Ali estava eu, o senhor mente milionária, em pessoa, ressentindo com a Halle Berry por causa do dinheiro que ela ganhara. Rapidamente dei a volta por cima e comecei a gritar com toda a força dos meus pulmões. É isso aí, garota, você é o máximo, ficou barato para eles, você deveria ter pedido 30 milhões, parabéns, você é incrível, você merece. Depois disso, me senti muito melhor. Isso que é muito interessante, porque a maioria das vezes, né, as pessoas que têm essa mentalidade pobre, quando elas têm contato, notícia de alguém, né, com dinheiro, com sucesso, elas têm esse ressentimento. E ao invés da gente ficar com raiva dessas pessoas, sentir ódio, né, ressentimento, você tem todo o dinheiro, por isso que eu não tenho nada, você tem todas as clientes, por isso que eu não tenho nenhuma, a gente tem que pensar de formas positivas, por exemplo, igual ele disse aqui, né, parabéns, vai lá, você é demais, você devia ter cobrado mais.
E a gente também pode pensar em outras formas, como, por exemplo, se ela conseguiu, eu também consigo. Entendem o que eu quero dizer? Ao invés da gente ficar, né, com raiva, com ódio, ressentimento, rancor, jogando, né, energias negativas, morre desgraça, né? A gente pensa pelo lado positivo. Uau, se ela conseguiu, eu também consigo. Se ele conseguiu, eu também consigo. Eu também posso. Porque já é uma mudança de mentalidade que a gente vai fazendo para pensar como os ricos pensam, né? Como as pessoas bem-sucedidas pensam. Continuando aqui. Qualquer que fosse o motivo de Halle Berry querer tanto dinheiro, o problema não era ela, era eu. Lembre-se que as minhas opiniões não fazem nenhuma diferença para a felicidade nem para a tristeza dessa pessoa. No entanto, fazem toda a diferença para a minha felicidade e riqueza. Não se esqueça também de que opiniões e pensamentos não são bons nem maus, certos nem errados quando entram na nossa mente, mas podem seguramente ajudar ou atrapalhar a nossa felicidade e o nosso sucesso quando invadem a nossa vida. No momento em que senti a energia negativa fluindo dentro de mim, o meu alarme de observação soou e, tal como havia treinado, eu imediatamente neutralizei a negatividade na minha mente. Não é necessário ser perfeito para ficar rico, porém é importante saber reconhecer pensamentos que não fortalecem nem você nem mesmo os outros e mudar o foco para pensamentos mais positivos. Quanto mais você estudar esse livro, mais rápido e fácil será o processo. Em O Milionário em um Minuto, os meus amigos Mark Victor Hansen e Robert Allen citam uma história comovente narrada por Russell Crowe em Uma Fortuna ao Seu Alcance, escrito há mais de um século. E aqui, aspas. Eu digo que vocês devem enriquecer e que é seu dever enriquecer. Quantos irmãos piedosos me dizem, mas o Senhor, um ministro cristão, usa o seu tempo para percorrer o país de alto e baixo, aconselhando as pessoas a enriquecerem, a ganhar dinheiro? Sim, é claro que sim. Então eles continuaram: que coisa horrível, por que o Senhor não prega o evangelho em vez de doutrinar as pessoas a ganhar dinheiro? Porque ganhar dinheiro, honestamente, é pregar. Essa é a razão. Os homens que enriquecem talvez sejam os mais honestos que podemos encontrar na comunidade. Mas, afirma um jovem aqui esta noite, durante toda a minha vida me disseram que as pessoas ricas são desonestas, indignas, vis e desprezíveis. Meu amigo, é exatamente por aceitar esta ideia que você não tem nenhum dinheiro. A base de sua fé é totalmente falsa. Eu lhe digo com toda a clareza: 98 de cada 100 homens e mulheres ricos dos Estados Unidos são honestos. E é por isso que são ricos. É por esse motivo que os outros lhe confiam dinheiro. É por causa disso que realizam grandes empreendimentos e sempre encontram pessoas para trabalhar com eles. Diz outro jovem: às vezes ouço falar de homens que ganham milhões de dólares desonestamente. Sim, é claro que houve, e eu também, mas eles são tão raros que os jornais falam a seu respeito o tempo todo como notícia, até ficarmos com a impressão de que todos os ricos conseguem as suas fortunas de modo desonesto. Meu amigo, leve-me aos subúrbios da Filadélfia e me apresente aos moradores que possuem casas ao redor desta grande cidade, casas belas com jardins e flores, casas esplêndidas de refinada arte, e eu apresentarei as pessoas mais plenas de caráter e iniciativa da nossa cidade. Aqueles que têm as suas próprias casas se tornam mais dignos, honestos e puros, mais fiéis, econômicos, cuidadosos por possuí-las. Nós pregamos contra a cobiça do púlpito e usamos a expressão lucro imundo de um modo tão radical que as pessoas ficam com a ideia de que é pecado um homem ser rico. O dinheiro é poder, é preciso ser razoavelmente ambicioso para ganhá-lo. Deve ser assim porque vocês podem praticar mais boas ações com ele do que sem ele. O dinheiro imprime
as suas Bíblias, o dinheiro constrói as suas igrejas, o dinheiro envia os seus missionários, o dinheiro sustenta os seus pastores. Portanto, eu digo que é necessário ter dinheiro. Se vocês são capazes de enriquecer honestamente, é seu dever sagrado fazer isso. É um erro terrível das pessoas piedosas pensar que devem ser pobres para ser piedoso. Fecha parênteses. Essa passagem de Cowell expõe as seguintes questões. A primeira é a confiabilidade. De todos os atributos necessários para enriquecer, ser confiável deve estar perto do topo da lista. Diga-me, você faria negócio com uma pessoa que não confia pelo menos um pouco? Nem pensar. Portanto, para enriquecer, é necessário ser confiável aos olhos de muita gente. E se tantas pessoas confiam assim em alguém, é porque esse indivíduo deve ser mesmo confiável. De outras características as pessoas devem ter para que outras características as pessoas devem ter para fazer fortuna e, mais importante, permanecerem ricas? É claro, toda regra tem exceção, mas, em termos gerais, quem você precisa ser para sair bem em qualquer coisa? Considere as seguintes características: alguém positivo, alguém confiável, focado, determinado, persistente, trabalhador, ativo, bondoso, comunicador, competente, razoavelmente inteligente e especializado em pelo menos uma área. Uau, 11 coisas aqui, né, que ele citou. Então, novamente, lendo aqui. O que você precisa ser para se sair bem em qualquer coisa? Alguém positivo, confiável, focado, determinado, persistente, trabalhador, ativo, bondoso, comunicador competente, razoavelmente inteligente e especializado em pelo menos uma área. Tá vendo? Então, 11 coisas aqui, né, que o autor cita que a gente precisa ter para ser bem-sucedidos. Outro aspecto interessante da passagem de O'Connell é o fato de tantas pessoas terem sido condicionadas a acreditar que não se pode ser ao mesmo tempo rico e bondoso, ou rico e espiritualizado. Até eu pensava dessa maneira, como muitos de nós ouvi dos meus amigos e professores, da mídia e do resto da sociedade, que todo rico é, em princípio, mau e ganancioso. Mais uma vez, esse modo de pensar é pura bobagem. Com base na minha própria experiência de vida e não em velhos mitos fundamentados no medo, descobri que as pessoas mais ricas que conheço são também as mais amáveis. Quando nos mudamos para San Diego, fomos morar num dos bairros mais sofisticados da cidade. Adorávamos a beleza da casa e da região, mas eu estava um pouco inseguro, pois não conhecia ninguém ali e ainda não me sentia adaptado. O meu plano era ficar na minha e não me misturar com aqueles endinheirados snobs. Mas quis o universo que os meus filhos, com 5 e 7 anos, naquela época, se tornassem amigos das crianças da vizinhança. Assim, não demorou muito para que eu os levasse de carro a uma daquelas mansões para brincar. Lembro-me perfeitamente do momento que bati na pesada porta de madeira, de pelo menos 6 metros de altura, maravilhosamente entalhada. A dona abriu e, com a voz mais simpática do mundo, disse: Harvey, é tão bom conhecê-lo, entre. Eu me senti um pouco confuso ao ver que ela estava me servindo um chá gelado com uma tigela de frutas. Que brincadeira é esta? A minha mente cética não parava de perguntar. Logo chegou o marido, que antes se divertia com as crianças na piscina. Ele foi mais simpático ainda. Harvey, estamos felizes por você estar morando no bairro. Venha com a sua família ao nosso jantar amanhã. Vamos apresentá-los aos nossos amigos. Nem pense em recusar. Falando nisso, você joga golfe? Eu vou jogar depois de amanhã no clube. Venha como meu convidado. Fiquei em estado de choque. Onde estavam os snobs que eu tinha certeza que encontraria? Fui para casa dizer à minha mulher que iríamos ao jantar.
Ai, meu Deus, disse ela, eu não tenho roupa. Mas eu a acalmei. Meu bem, você não entendeu. As pessoas são incrivelmente simpáticas e absolutamente informais. Seja você mesmo e vai ficar tudo bem. Fomos e, naquela noite, conhecemos algumas das pessoas mais afetuosas, amáveis, generosas e adoráveis da nossa vida. A certa altura, o assunto enveredou para uma campanha de caridade dirigida por uma das convidadas. Os talões de cheque foram logo aparecendo. Eu mal podia crer na fila que se formava para dar dinheiro àquela mulher, mas os cheques eram doados sob a condição de que haveria reciprocidade. A mulher apoiaria as obras de caridade em que o doador estivesse envolvido. É isso mesmo. Cada pessoa ali era representante era responsável por um projeto dessa natureza e ou tinha um papel de destaque nesse trabalho. Depois nos tornamos íntimos da família de um dos mais importantes angiologistas do mundo. Ele ganhava uma fortuna fazendo 4 ou 5 cirurgias por dia. Cada uma delas custava de 5 a 10 mil dólares. Eu menciono como exemplo porque toda terça-feira era o seu dia livre em que operava pessoas da cidade que não podiam pagar por aquele serviço. Trabalhava das 6 às 10 e realizava cerca de 10 cirurgias todas de graça. Como se não bastasse, dirigia uma organização própria, cuja missão era convencer outros médicos a adotar o dia grátis para os membros das suas respectivas comunidades. Desnecessário dizer que, diante da realidade, a minha velha crença condicionada de que os ricos são snobs gananciosos dissipou-se totalmente. Hoje eu sei que a verdade é outra. A minha experiência diz que as pessoas mais ricas que conheço também são as mais amáveis e as mais generosas. O que não quer dizer que quem não é rico não possa ter essas qualidades, mas afirmo com segurança que a ideia de que os ricos são, em princípio, maus é pura ignorância. A verdade é que o ressentimento contra as pessoas bem-sucedidas financeiramente é uma das maneiras mais seguras de alguém continuar pior. Nós somos criaturas de hábito. Para superar esse ou qualquer outro hábito, precisamos praticar. Quero que você, em lugar de ressentir os ricos, pratique admirá-los, pratique abençoá-los, pratique amá-los. Assim, saberá incondicionalmente que, quando enriquecer, outras pessoas o admirarão, o abençoarão e o amarão, em vez de se roerem de ressentimento, da maneira como você talvez faça agora. Uma das minhas filosofias de vida provém da ancestral sabedoria runa, Ensinamentos dos Sábios do Havaí. Ela diz o seguinte: abençoe aquilo que você quer. Quando vir uma pessoa com uma casa bonita, abençoe a pessoa e a casa. Quando vir uma pessoa com um belo carro, abençoe a pessoa e o carro. Quando vir uma pessoa com uma bela família, abençoe a pessoa e a família. Quando vir uma pessoa com um belo corpo, abençoe a pessoa e o corpo. Agora vamos às tarefas aqui que ele propõe sempre ao final dos capítulos. Princípio de riqueza. Abençoe aquilo que você quer. Filosofia runa. A questão é se de algum modo você se ressente do que as pessoas possuem, nunca poderá tê-lo. Em qualquer caso, quando você vir alguém com um belo jaguar com um teto solar aberto, não atire latas de cerveja nele. Declaração. Eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Agora, as ações da mente milionária. 1. Pratique a filosofia runa. Abençoe aquilo que você quer. Passeie, compre revistas, observe as casas bonitas e os carros bacanas e leia sobre os negócios bem-sucedidos. Abençoe tudo que você vir e gostar. Abençoe também os proprietários destes bens ou as pessoas que estão envolvidas com eles. 2.
Escreva e envie uma breve carta ou um e-mail a alguém que você conheça, não necessariamente uma pessoa, que seja extremamente bem-sucedido em qualquer campo, dizendo-lhe o quanto você o admira e respeita por suas realizações. Eu lembrei de uma pessoa que eu posso fazer isso aqui agora, quando eu terminar. Então, repetindo aqui, né? A declaração: eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas, eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Aí, a ação: abençoe aquilo que você quer. E 2, escreva uma carta, um e-mail, um recado aí nas redes sociais para alguém que você conhece, né, que seja extremamente bem-sucedido, dizendo-lhe o quanto você admira e respeita por suas realizações. Então, finalizamos aqui, pessoas queridas, o arquivo de riqueza 6. Vamos ler aqui mais uma vez as declarações de prosperidade. Costura mais uma vez. Declarações de prosperidade. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. 2. As coisas que ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Então, pessoas queridas, finalizamos mais aqui um capítulo, o Arquivo de Riqueza 6. Espero que vocês pratiquem os exercícios que ele propôs aqui ao final do capítulo. E no portal, no curso dos cursos profissionalizantes, sempre tem exercícios extras também que eu desenvolvi, ou eu adaptei, ou eu peguei de algum outro livro, e aí eu sempre dou a referência, para a gente fazer trabalhando aqui, complementando os exercícios que o autor passa aqui nesse livro. Ok, pessoas queridas? Então, é isso. Beijos da Agatha Harper. Até mais.